presidente Luiz Inácio Lula da Silva possivelmente acabou de colocar 211 milhões de brasileiros na fome e na miséria em 2025. Pior crise da história do Brasil, superando a da Dilma Rousseff, e possivelmente milhões de famílias brasileiras passarão fome em 2025. Economize o máximo de dinheiro que você puder agora. Nós vamos entrar em 2025 na pior crise que você já viu. Vai ser pior que a crise da Dilma. O Brasil terá a maior alíquota de imposto sobre valor agregado do mundo após a reforma tributária passar pelo Senado Federal. O Senado aprovou hoje o projeto com as regras da reforma tributária que simplificam a cobrança de impostos no Brasil. Só para você ter uma ideia, a água mineral vai ter uma taxa de 31%. A água de coco vai aumentar 34%. O agro vai ser completamente impactado, ou seja, todos os alimentos vão ficar mais caros, até mesmo aqueles que foram isentos da cesta básica. Como que o governo consegue comprar votos para, me desculpa a palavra, mas fuder com o povo brasileiro dessa forma? Esse vídeo aqui eu não vou nem focar na questão política, não. É realmente um vídeo para te ajudar, para que você não entre em peça falência nos próximos 2 anos, para que você não vá morar nas ruas, para que você não perca tudo que você conquistou ao longo da sua vida. Não compre nada, não faça financiamentos, não pense em comprar uma casa nova, não pense em financiar um carro novo. Economize o máximo de dinheiro que você puder agora. Nós vamos entrar em 2025 na pior crise que você já viu. Vai ser pior que a crise da Dilma. E eu não tô falando isso com exagero porque eu quero denegrir ou macular a imagem do governo, não. É porque realmente eu quero evitar que um número maior de pessoas tenham suas vidas destruídas. Não financie nada. Eu vou te falar por quê. Uma matéria que saiu hoje para você entender o que a gente está entrando agora em 2025. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual, fixando-a em 12,25% ao ano. Analistas do mercado financeiro elevaram a projeção da taxa básica de juros para 14%, diz 14% em 2025. Os dados do Boletim Focus foram divulgados hoje. São as primeiras projeções depois da decisão do Copom em subir a taxa Selic para 12,25% na semana passada. Você acompanhou aqui no Conexão. Mas o que isso representa para a economia brasileira, hein? Como que isso afeta o nosso bolso, hein? Essa última reunião do Copom, como o Banco Central está muito preocupado com as expectativas do mercado financeiro, o que ele fez nesse texto, inclusive? Ele vai literalmente, Kelly, provocar uma recessão na economia. Ele vai contrair a economia porque a taxa de juros vai subir muito. Então, se você precisar de um empréstimo, se você quiser pegar dinheiro para colocar na sua empresa, se você for fazer algo parcelado, a tendência toda é o quê? Que as taxas de juros vão subir. Então, a gente está imaginando já para o ano que vem um ano com uma atividade econômica menor, porque o custo do dinheiro vai subir. Por isso que eu tô falando para você que não é uma notícia boa. Pois é, agora, aumentar a taxa de juros, né? Aumentar a Selic, a longo prazo, pode ser bom ou ruim para a economia brasileira? Porque assim, quando você freia o consumo, até quando realmente os setores aguentam vender menos? Essa sua pergunta, ela é crucial, porque a própria Confederação Nacional da Indústria já fez uma nota, seguida da ata do Copom, né, da sinalização de aumento, dizendo que isso vai ser um grande problema para o setor produtivo. A reindustrialização nossa fica comprometida e o grande problema, Kelly, é o seguinte: nós estamos com uma atividade econômica muito boa, vamos fechar o ano a 3% de PIB e o menor patamar da desocupação. Você tem mais pessoas empregadas, com uma massa salarial melhor, a gente inclusive já discutiu isso aqui, falando da recomposição da fórmula do salário mínimo. O que vai acontecer? Você vai retirar esse grupo da economia. Essas pessoas vão ter mais dificuldade de continuar na economia, porque toda pequena e média empresa que precisar de um empréstimo vai ter dificuldade. E diante de uma dificuldade, Kelly, a primeira coisa que você faz é demitir. Então, o cenário para 2025 é de uma contração da economia. Então, para quem produz, o setor produtivo mesmo da economia, que a gente chama de economia real, ela tá todo mundo preocupado com esse aumento de taxa de juros. Tá, Gustavo, mas o que isso quer dizer? O que quer dizer aumentar a Selic? Isso é o Juros Brasil. Isso significa o risco que é no país hoje fazer transações monetárias. É a taxa básica que influencia nos empréstimos, nos financiamentos, nos títulos do governo. Resumindo, tudo vai ficar mais caro. E por que eles aumentam isso? Porque eles querem tentar controlar a inflação. O objetivo é tentar controlar a inflação. Só que olha isso aqui. O mercado aumenta previsões para juros, inflação e dólar em 2025, após a apresentação do pacote fiscal
que é o pacote fiscal que o Haddad apresentou. O que o mercado entendeu? O Banco Central acabou de elevar em 1 ponto percentual. Isso é muito raro. É apenas em situações onde eles conseguem antecipar que vai ter um colapso. Eles elevaram em 1 ponto percentual a taxa Selic, que é a taxa indexadora de empréstimos, de investimento, para tudo no Brasil. É a taxa Brasil, é o juros Brasil isso daí. E quanto maior os juros, quer dizer o quê? Mais risco a nossa economia tem. Então eles elevam esses juros Brasil para tentar controlar o que eles já percebem, que é o aumento descontrolado da inflação. O aumento da inflação da carne foi em 15%. Apenas da carne, todos os alimentos ficaram mais caros. O pobre com menos capacidade de comer bem. Bom, aí soltam essa matéria, essa aqui que eu quero puxar, na verdade, deixa eu ver ela aqui. Aqui, ó. Soltam essa matéria e aí vem a parte, o foco, né? Era crise, agora é emergência. Essa é a mensagem do Banco Central Sociedade embutida no aumento da taxa básica de juros de 11,25 para 12,5.